Meu genro me ligou de Minas Gerais. Fui embora com sua filha. Não voltaremos mais. Eu respondi: boa sorte. Cortei os cartões dela e troquei a fechadura. Na manhã seguinte, a polícia bateu na minha porta. A policial entrou primeiro, seguida pelo colega, que observava cada canto da minha casa como se procurasse sinais invisíveis. Eu fechei a porta devagar, tentando controlar o tremor das minhas mãos. Senti meu corpo inteiro vibrar, como se estivesse prestes a desmoronar. A policial olhou para mim com uma expressão séria, profissional, mas havia algo nos olhos dela. Uma sombra. Uma sombra que só aparece quando a notícia é ruim. Ela pediu que eu me sentasse. Eu obedeci, mas minhas pernas tremiam tanto que precisei segurar nos braços da cadeira para não cair. Eles ficaram de pé, à minha frente, como duas sentinelas prestes a anunciar uma sentença. Senhora Aurora, ela começou devagar, como quem escolhe palavras delicadas. Recebemos uma denúncia anônima relacionada à sua filha, Melissa Mendes, e ao seu genro, Rafael. Meu coração quase estourou. Denúncia? Minha voz saiu rouca, estrangulada. Que tipo de denúncia? A policial trocou um olhar rápido com o colega. Um olhar pesado. Um olhar que falava mais do que qualquer palavra. A senhora teve contato com sua filha nas últimas 24 horas? Engoli seco. Não. Quem me escreveu foi o Rafael. Ele disse que foi embora com ela. Que não voltariam mais. Ela respirou fundo. O segundo policial abriu um bloco de anotações. A policial continuou. Precisamos ver a mensagem. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Entreguei a eles. A policial segurou o aparelho e leu a mensagem em silêncio. Depois mostrou para o parceiro. Eles assentiram um para o outro. A senhora respondeu apenas: boa sorte? Sim, era isso que eu precisava responder, murmurei, tentando me defender de algo que ainda nem sabia o que era. Minha filha é adulta. Ele sempre foi manipulador. Eles brigavam muito. Eu achei que fosse mais uma das decisões impulsivas dela. A policial fechou o celular e o colocou sobre a mesa com cuidado, como se aquilo fosse uma prova sensível, frágil, mas importante. Senhora Aurora. A voz dela desceu um tom. Essa mensagem pode não ter sido escrita pela sua filha. Na verdade, temos motivos para acreditar que ela não está com ele por vontade própria. A sala pareceu girar. O ar sumiu. Meus ouvidos zumbiram. Como assim? Sussurrei. O que vocês estão dizendo? O policial homem se aproximou, abrindo o bloco. A denúncia relatou gritos durante a madrugada, vindos da casa onde eles moravam. Uma voz feminina, choro, pedido de socorro e depois, silêncio. Meu estômago virou. Meu coração bateu tão forte que a cadeira pareceu sacudir. Isso é absurdo, murmurei. Minha filha pedir socorro? O Rafael, ele não seria capaz, mas eu mesma não acreditava nas palavras que pronunciava. Eu sempre senti algo estranho naquele homem, algo agressivo, uma sombra de posse nos olhos, uma calma falsa que escondia alguma coisa podre. A policial continuou. Ele tem histórico de agressões registradas em outra cidade. A senhora sabia? Minha boca secou instantaneamente. Não, eu sussurrei. Minha filha nunca me disse nada. Muitas mulheres não dizem, ela respondeu com uma tristeza antiga na voz. As palavras dela me acertaram como uma flecha. Eu sempre achei Melissa forte demais para cair em algo assim. Mas às vezes, a força vira cegueira e o amor vira corrente. Senti um frio estranho percorrendo a espinha. Vocês acham que ele fez algo com ela? Perguntei quase sem voz. Acham que minha filha está... Não consegui terminar a frase. Não consegui sequer respirar direito. Mas a policial entendeu. Não sabemos ainda, mas precisamos da senhora para avançar na investigação. Eu olhei em volta como se um vulto fosse aparecer a qualquer momento. A sala parecia menor, as paredes se movendo para perto, esmagadoras. Uma sensação sufocante tomou conta de mim, como se eu tivesse deixado passar sinais que estavam ali, o tempo todo, gritando, mas que eu, por amor, por medo de perder minha filha, por hábito, ignorei. O que posso fazer? Minha voz era quase um sussurro. O policial respondeu. Primeiro, precisamos que a senhora relate tudo o que sabe sobre os dois. Há quanto tempo moravam juntos? Se discutiam? Como era a relação? Fechei os olhos. Um filme doloroso começou a passar na minha mente. A primeira vez que o Rafael bateu na porta da minha casa, pedindo Melissa em namoro. O sorriso dele falso,
educado demais. A forma como ele segurava a mão dela com força, como a afastava de mim com pequenas frases, pequenas piadas, pequenos comandos. Aos poucos, fui perdendo minha filha sem perceber. Ela se afastava, se calava, se escondia atrás de desculpas. Eu achava que era normal. Achava que era a vida mudando. Achava que era crescimento. Mas crescimento não dói daquele jeito. Minha voz falhou. Eles viviam brigando. Ele era muito controlador. Ela dizia que estava tudo bem, mas eu sentia que algo estava errado. A policial anotava cada palavra. O parceiro também. E quando foi a última vez que viu sua filha pessoalmente? A pergunta me atingiu como um golpe. Eu não via Melissa havia quase uma semana. Ela sempre vinha me visitar aos domingos, mas naquele domingo não apareceu. Eu mandei mensagem. Ela não respondeu. Liguei. Caiu na caixa postal. E foi aí que o Rafael me escreveu, no dia seguinte. Fui embora com sua filha. Não voltaremos mais. A policial percebeu a mudança no meu rosto. Senhora Aurora. Eu respirei fundo, com o peito travado. Acho que ela já estava em perigo quando ele mandou essa mensagem. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. E doeu. Doía admitir. Doía entender que talvez minha filha estivesse pedindo ajuda em silêncio. E eu não ouvi. A policial fechou o caderno. Precisamos que a senhora venha conosco até a delegacia para formalizar o depoimento. Meu corpo inteiro protestou. Não queria sair de casa. Não queria deixar a porta destrancada. Não queria enfrentar a rua. Não queria enfrentar a verdade. Mas eu sabia que não tinha escolha. Eu vou, respondi, com a voz mais firme que consegui. Antes de sairmos, a policial colocou a mão no meu ombro. Foi um toque leve, mas cheio de humanidade. Vamos fazer tudo o que pudermos para encontrar sua filha. Eu quase desabei ali mesmo. Saímos da casa. O vento frio da manhã bateu no meu rosto. O barulho distante dos carros parecia mais alto. O mundo lá fora tinha um gosto amargo, metálico, como se estivesse prestes a engolir todas as certezas que eu tinha. Quando entrei na viatura, olhei para a minha casa pela janela, empacada, silenciosa, como se guardasse algum segredo que eu ainda não sabia. Eu não imaginava, não fazia ideia, mas aquele era apenas o primeiro golpe, a primeira rachadura. O primeiro passo dentro de um labirinto muito mais escuro do que eu poderia imaginar. E a verdade que eu descobriria nas horas seguintes iria destruir tudo o que eu acreditava sobre minha filha, sobre meu genro e sobre mim mesma. Meu nome é Aurora, tenho 67 anos, e até hoje, quando lembro daquela mensagem no meu celular, sinto um aperto seco no peito, como se alguém tivesse colocado a mão dentro de mim e torcido tudo por dentro sem dó. Eu estava sentada à mesa da cozinha, ainda com o cheiro do café recém-passado, quando a tela do telefone acendeu. Era o número do meu genro, o Rafael. Nunca me ligava, nunca me escrevia, nunca sequer fingia respeito. Mas naquele dia, escreveu. E o que ele escreveu destruiu o chão debaixo dos meus pés. Fui embora com sua filha. Não voltaremos mais. Fiquei olhando para aquelas palavras como quem encara um animal selvagem prestes a atacar. Minhas mãos tremiam, mas meus olhos não piscavam. Sempre achei que minha filha, a Melissa, de 32 anos, fosse mais forte do que mostrava. Sempre vi nela um brilho doce, mas firme. E, de repente, aquele brilho parecia ter sido arrancado por um homem que nunca me inspirou confiança. Respirei fundo. Senti o café descer amargo pela garganta. E respondi. 2 palavras apenas. As mais duras que já escrevi. Boa sorte. Não desejei boa sorte para eles. Desejei boa sorte para mim. Porque ali eu entendi. Eu tinha perdido minha filha para um homem que sempre fez de tudo para afastá-la de mim. Levantei devagar, caminhei até o corredor como quem caminha em um campo minado. Abri a gaveta onde guardava cartões, documentos, pequenas coisas que as mães colecionam. Encontrei os cartões dela. Os cartões que eu pagava porque, mesmo adulta, Melissa nunca conseguiu se estabilizar de verdade. Talvez por culpa minha. Talvez porque eu sempre estive ali para ampará-la mais do que devia. Respirei fundo e cortei, um por um. O som do plástico se partindo parecia um grito contido. Depois fui até a porta e troquei a fechadura. E foi ali, com a chave nova na mão, que percebi o silêncio da casa. Um silêncio que nunca tinha me incomodado tanto. Era como se o ar tivesse ficado pesado, pregado às paredes. Eu olhava para aquele corredor vazio e sentia algo que não sabia nomear. Dor, sim.
raiva, muita, mas, acima de tudo, uma sensação de que algo estava errado. Muito errado. Naquela noite, não dormi. Caminhei pela casa inteira, ouvindo cada estalo da madeira, cada sopro do vento, cada lembrança que parecia bater na porta do meu peito. Eu conhecia minha filha. Ela não mandaria mensagem. Ela não sumiria. Ela não fugiria sem ao menos me olhar nos olhos. A mensagem tinha o cheiro dele, da manipulação dele, da arrogância dele. Mas, cansada, exausta, fui para a cama quase ao amanhecer. Fechei os olhos por poucos minutos, e então, um som seco, forte, violento, a campainha, e junto com ela, batidas duras na porta. Acordei assustada, o coração acelerado, a garganta seca. Levantei, ainda desorientada, e caminhei até a sala. Quando olhei pelo olho mágico, senti minhas pernas amolecerem. Era a polícia, 2 policiais, sérios, firmes, e atrás deles uma viatura ligada. Meu coração afundou. Algo terrível estava prestes a acontecer. Abri a porta devagar, com a voz presa na garganta. A policial me encarou. "A senhora é Aurora Mendes?" "Sou." Ela respirou fundo. Tinha aquele olhar treinado, meio triste, meio distante, que policiais ganham com o tempo. "Precisamos conversar. É sobre a sua filha." Senti o chão girar, o ar sumir, a alma escapar pelos dedos. Eu só consegui segurar na maçaneta e esperar, porque a frase seguinte iria dividir minha vida em antes e depois. Mas a policial não falou de imediato. Apenas pediu: "Podemos entrar?" E foi assim que tudo começou a ruir. Foi assim que descobri que a mensagem do meu genro não era apenas cruel. Era um aviso. E eu ainda não fazia ideia do tamanho do abismo que estava prestes a se abrir diante de mim. A viatura avançava pelas ruas como se atravessasse uma madrugada eterna, mesmo sendo manhã. O céu estava pálido, quase branco, e as árvores pareciam em silêncio absoluto, imóveis. Eu observava tudo pela janela, mas era como se não estivesse realmente ali. Minha mente estava distante. No rosto da minha filha, no sorriso que ela tinha quando criança, no jeito como me abraçava forte depois de um dia ruim. Agora, tudo aquilo parecia tão longe que chegava a doer. A policial dirigia com atenção, sem pressa, mas com uma firmeza que deixava claro que aquele caso tinha peso. O parceiro dela, ao meu lado, folheava documentos, conferia dados no tablet policial, olhava para mim às vezes como se tentasse medir meu estado emocional. Eu mantinha meus olhos fixos na rua para não desmoronar ali mesmo. A delegacia não era longe, mas a sensação era de uma viagem interminável. Cada quarteirão me afastava mais da minha vida antiga, daquilo que eu chamava de rotina, e me empurrava para dentro de algo que eu não sabia nomear. Quando chegamos, a policial abriu a porta para mim e me guiou para dentro. O cheiro característico da delegacia, uma mistura de café velho, desinfetante e papel parado, me golpeou de imediato. Era um cheiro que sempre associei a problemas, a tragédias, a notícias ruins. Fui levada para uma sala pequena, uma mesa de madeira simples, 2 cadeiras, uma luminária acesa. Um ventilador fazia um ruído baixo, constante. O ambiente era frio, estéril. Parecia que até as paredes estavam esperando que algo terrível fosse dito ali dentro. A policial se sentou à minha frente. O parceiro ficou encostado na parede, observando. "A senhora Aurora, agora precisamos registrar o boletim de ocorrência e colher seu depoimento de forma detalhada." A voz dela era firme, mas não era fria. Ela conhecia aquela dor. Dava para sentir. Peguei minha bolsa e a coloquei no colo, como se abraçá-la fosse o único jeito de evitar que meus braços tremessem demais. "Podemos começar", eu disse, mesmo sabendo que minha voz parecia a de outra pessoa, uma versão esvaziada de mim. Ela começou a perguntar, e eu comecei a responder. "Quanto tempo sua filha e o Rafael estavam juntos?" "Quase 4 anos", falei, tentando organizar a linha do tempo na cabeça. "Eles começaram a namorar rápido demais. Em menos de 5 meses, já estavam morando juntos." Ele insistiu. Disse que amava demais para esperar. A policial anotava cada palavra com atenção. Seus olhos nunca desviavam dos meus. "A senhora aprovava o relacionamento?" Engoli seco. "Não." Desde o início, algo nele me incomodava. Ele tinha um jeito
Uma calma falsa, como se controlasse o mundo inteiro com o olhar. E quando ele falava, parecia que tudo tinha que ser do jeito dele. Melissa sempre foi mais flexível, mas, com ele, ela ficou silenciosa demais. A policial soltou um suspiro leve, quase imperceptível, e anotou mais. Ela já comentou sobre discussões, brigas, algum tipo de agressão verbal ou física? Olhei para as minhas próprias mãos sobre a mesa. Estavam trêmulas. Sem perceber, comecei a apertá-las uma contra a outra, como se tentasse espremer a culpa para fora da minha pele. Sim, mas de forma indireta. Forcei a lembrar de cada detalhe. Às vezes ela aparecia aqui com os olhos vermelhos, dizia que tinha dormido mal, ou que tinha chorado vendo filme. Inventava desculpas, sempre desculpas, e eu fingia acreditar. Por medo de afastá-la mais, eu ficava calada. Hoje eu me odeio por isso. A policial parou de escrever por alguns segundos. Me olhou com um respeito triste. Não se culpe. Muitas mães passam pela mesma situação. Às vezes, o silêncio é uma forma de sobrevivência, não de omissão. Mas aquele consolo não me tocava. Doía do mesmo jeito. E sobre o Rafael, ela retomou. Ele já demonstrou comportamento agressivo perto da senhora? Lembrei do aniversário de Melissa, 2 anos antes. Uma festa simples, bolo de chocolate, música baixinho. E o olhar dele quando Melissa riu demais de uma piada que o irmão dela contou. Um olhar que gelou o ambiente. Um olhar capaz de apagar a luz dentro de outra pessoa. Sim, respondi, firme. Ele a vigiava com os olhos, como se ela fosse propriedade dele. Às vezes, ele falava baixo, mas com uma pressão que fazia Melissa encolher os ombros. Ele tinha aquele tipo de violência que não grita. Ele sufoca. A policial anotou mais um pouco e trocou um olhar com o parceiro. Algo estava se encaixando para eles. Algo que eu ainda não tinha coragem de imaginar. A última vez que a senhora viu sua filha, como ela estava? Parei, respirei fundo e deixei a memória me invadir. Foi uma terça-feira. Ela apareceu sem avisar, o cabelo preso de qualquer jeito, a pele mais pálida do que o normal, os lábios sem cor, as mãos geladas, sempre esfregando uma na outra. Mas o que me destruiu foi o olhar dela. Era um olhar opaco, como se por trás dele houvesse uma tempestade silenciosa, um pedido de socorro mudo. Ela estava quebrada, sussurrei. E eu não quis ver. A policial anotou mais devagar dessa vez. Ela disse algo? A frase que ela disse ecoou dentro de mim como um trovão. Ninguém merece viver em silêncio, mãe. Naquele dia, a frase não fez sentido. Hoje, faz todo o sentido do mundo. Eu contei isso para a policial. Ela parou de escrever imediatamente. O parceiro ergueu os olhos do tablet. A senhora sabe o que isso pode significar, dona Aurora? Ele disse com a voz silenciosa, pesada. Sei, respondi, quase sem ar. Ela estava pedindo ajuda, e eu deixei passar. A policial fechou o caderno de anotações e cruzou as mãos sobre a mesa. Agora, preciso que a senhora conte com detalhes a mensagem que recebeu hoje de manhã. Eu voltei a sentir o estômago revirar. Era simples, direta, cruel, respondi. Ele escreveu: fui embora com sua filha, não voltaremos mais. O parceiro tocou no tablet, ampliando algo na tela. E a senhora respondeu: boa sorte. Assenti. Sim, não por indiferença, foi instinto. Eu sempre soube que ele queria afastá-la de mim. Eu pensei que ela tivesse ido por vontade própria. Pensei que ela precisasse de espaço. Eu não imaginei. A policial me interrompeu com gentileza. Ninguém imagina. Mas estamos aqui para descobrir o que realmente aconteceu. Ela respirou fundo antes de continuar. Senhora Aurora, há outra informação importante. E precisamos confirmar com a senhora antes de avançar. Meu coração congelou. O quê? Perguntei, quase sem voz. Ela abriu uma pasta e tirou uma foto impressa. Colocou a foto lentamente sobre a mesa, virada para mim. Era a casa onde minha filha morava com o Rafael. Mas não era isso que me chocou. Era a porta, arrombada, com marcas de chute, com pedaços de madeira quebrados pelo chão. Eu levei a mão à boca. Um soluço engasgou na garganta. A polícia militar foi chamada durante a madrugada, ela explicou. Quando chegaram, a casa estava vazia. Totalmente vazia. Sem móveis, sem roupas, sem nada.
como se tivessem saído às pressas, ou como se alguém tivesse apagado a existência deles dali. Senti o corpo inteiro estremecer. Vazia? Perguntei. Mas como assim vazia? O parceiro completou. Até o colchão sumiu. Um arrepio profundo tomou conta de mim. Era como se ele tivesse limpado o cenário, como se quisesse apagar rastros, como se estivesse fugindo de algo maior. A policial se inclinou levemente para uma frente. Dona Aurora, estamos tratando isso como um possível caso de desaparecimento. E talvez de violência doméstica grave. Minha visão ficou turva. Minhas mãos gelaram. Eu senti como se algo dentro do meu peito tivesse rasgado. Tentei falar, mas a voz não saiu. A policial segurou minha mão. Nós vamos encontrar sua filha, mas precisamos agir rápido. E foi naquele momento, naquela sala fria, diante daquelas duas pessoas que mal me conheciam, que um pensamento atravessou minha mente como uma faca. E se minha filha não estivesse mais viva? Tentei afastar a ideia, mas ela grudou em mim como sombra. E antes que eu pudesse me recompor, a policial continuou. Há mais uma coisa. Uma que talvez explique o motivo da denúncia e que talvez ajude a localizar sua filha. Ela abriu outra pasta, outra foto, outro soco no meu peito. Encontramos isso, ela disse. E então, empurrou a foto para mim. O que vi me tirou o ar. E ali, naquele exato segundo, eu soube. Aquela história não tinha começado com a mensagem. Aquela história tinha começado muito antes. A foto deslizou pela mesa como um pedaço de verdade proibida. Eu não queria olhar. Não queria encarar o que meus olhos já sabiam que iria doer, mas meus dedos trêmulos tocaram o papel. E ali, o mundo perdeu o som. Era uma foto nítida, tirada dentro da casa onde minha filha morava. No chão, atrás da porta arrombada, havia uma mancha escura, densa, irregular. Isso é... Minha voz falhou. Sangue? A policial assentiu devagar, segurando meu olhar como se temesse que eu desabasse. Sim, senhora Aurora. E não é pouca quantidade. Meus olhos se encheram, minha garganta fechou. Um nó duro subiu até o peito, impossível de engolir. É da minha filha? Consegui perguntar, após segundos que pareceram respirou horas. Fundo. Ainda não sabemos. O laboratório está analisando, mas era sangue fresco, ainda úmido quando a equipe entrou. Senti o mundo se desfazer ao meu redor, como se tudo fosse feito de espelhos quebrando simultaneamente. Toquei a borda da mesa para não cair. Isso não pode estar acontecendo, eu sussurrei. Minha filha, minha menina, meu Deus. A policial se aproximou um pouco. Eu entendo, ela disse, com uma voz que não era mais policial, era humana. Mas ainda não temos confirmação. Pode ser dele. Pode ter ocorrido uma briga. Pode... Ela não terminou a frase. E isso, para mim, foi pior do que qualquer suposição dita. O policial que estava encostado na parede deu alguns passos à frente. Dona Aurora, ele começou firme. Na casa também encontramos isso. Ele colocou sobre a mesa um saquinho plástico transparente. Lá dentro havia algo pequeno, um pedaço de tecido, azul claro, com flores brancas. Eu reconheceria aquele tecido em qualquer lugar do mundo. É o vestido dela, murmurei. O vestido que ela usava na última vez que esteve na minha casa. A policial completou. Estava rasgado. Minha visão ficou turva, mas eu não podia fechar os olhos. Era como se fechar os olhos fosse permitir que a verdade se aproximasse demais. Onde vocês encontraram isso? Perguntei quase sem voz. No banheiro, respondeu o policial. Próximo ao ralo do box. Havia água no chão, como se tivessem tentado lavar algo ou alguém. Meu estômago virou. Uma náusea profunda me tomou. Segurei a borda da mesa forte o suficiente para meus dedos doerem. A policial colocou a mão no meu braço. Dona Aurora, ainda não sabemos o que aconteceu, mas tudo indica que sua filha pode ter sido ferida e levada à força. Eu senti cada palavra entrando em mim como uma lâmina fria. E o Rafael? Perguntei com a voz tomada pelo desespero. Onde ele está? Onde vocês procuraram? O policial consultou o tablet. Ele desligou o celular dela, o dele também. Sacou dinheiro em caixas eletrônicos diferentes durante a madrugada e depois sumiu. Deixou a cidade de carro, mas não sabemos para onde. Há registros na estrada, mas ele desviou da rota principal. E a mensagem? Perguntei. Ele estava fugindo quando escreveu aquilo? Fui embora com sua filha. Não voltaremos mais. Isso é uma ameaça? A policial respondeu com calma. É um comunicado. E também,
Pode ser um aviso. Pessoas em fuga costumam dar sinais ambíguos quando não conseguem esconder completamente o que aconteceu. Eu afundei no silêncio, um silêncio que parecia encher a sala inteira. Então ele levou minha filha ferida? Minha voz era só um sopro. Talvez inconsciente. A policial hesitou, um segundo apenas, mas esse segundo doeu como uma sentença. É uma possibilidade. Meu coração apertou, como se alguém o segurasse com força. E por que ninguém me avisou da denúncia antes? Perguntei, sentindo a revolta misturar-se com o desespero. Por que só vieram hoje? O policial fechou a pasta. A denúncia foi feita durante a madrugada, mas não havia confirmação de identidade. Só quando encontramos o endereço e cruzamos com os dados da família é que percebemos que havia risco real. A policial completou. E Dona Aurora, não foi apenas uma denúncia, foram 3. Meu corpo inteiro gelou. 3? Sussurrei. 3 pessoas diferentes ligaram, disse ela. 3 vizinhos. Todos relataram ouvir gritos e um barulho alto, como de algo caindo. Depois, silêncio total. E em seguida, o carro dele saindo muito rápido. A imagem se formou na minha cabeça. Minha filha, assustada, ferida, talvez tentando correr, talvez chamando por mim. E eu dormia. Eu trocava a fechadura. Eu cortava cartões. Eu escrevia boa sorte. A culpa me esmagou como um peso impossível de carregar. Eu poderia ter ido lá, murmurei, perdida. Eu deveria ter ido. Minha filha estava tão perto e eu... A policial me interrompeu com firmeza. Dona Aurora, quem comete violência é o agressor, não a mãe. A culpa não é sua. Mas essa frase nunca funciona com mães. Nós carregamos tudo, até o que não é nosso. O que acontece agora? Perguntei, tentando respirar. O policial consultou novamente o tablet. Vamos emitir um alerta interestadual. Já estamos transitando imagens do carro. A investigação formal começou. Precisamos que a senhora fique disponível e, se possível, que nos entregue um objeto com material biológico da sua filha para facilitar comparações. A imagem me atingiu em cheio. Minha filha, reduzida a um exame, a uma amostra, a um material. Eu fechei os olhos, tentando impedir que a dor transbordasse. Eu tenho, disse. Tenho uma escova de cabelo dela. A policial anotou. Perfeito, vamos buscar. Mas antes que ela se levantasse, o outro policial colocou o tablet sobre a mesa, mostrando algo na tela. Era uma captura de câmera de segurança. Um posto de gasolina, de madrugada. E lá estava ele, Rafael, com o rosto tenso, olhar apressado, mãos sujas, talvez de óleo, talvez de terra, talvez de outra coisa, e atrás dele, essa sombra, o policial disse, ampliando a imagem. Achamos que pode ser sua filha no banco de trás, mas a imagem não é clara. Meu coração disparou, quase pulando do peito. Eu me inclinei, tentando enxergar. A sombra era de uma pessoa, mas imóvel, inclinada para o lado, como se estivesse desacordada. A policial tocou meu ombro. Isso pode significar que ela estava viva naquele momento, e isso é importante. Mas meu desespero não diminuiu. Pelo contrário, a esperança dói ainda mais quando vem misturada com pavor. Vocês vão encontrá-la, não vão? Perguntei, quase implorando. Digam que vão encontrá-la. A policial segurou minhas mãos. Vamos fazer tudo ao nosso alcance. E acredite, já vi casos muito piores que tiveram finais inesperados. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Essa frase ecoou dentro de mim com a força de uma prece. O parceiro então disse, e há mais uma informação. Uma que talvez explique o motivo da fuga rápida. A policial virou-se para ele, surpresa. Você vai dizer isso agora? Ele assentiu. Acho melhor ela saber. Pode ser útil. Olhei para os dois com o peito apertado. Contar o quê? Perguntei, meu coração batendo tão rápido que parecia tropeçar. O policial respirou fundo. Antes de desaparecer, o Rafael foi visto conversando com um homem desconhecido, alguém com quem ele parecia estar negociando algo, e isso pode mudar tudo. Que homem? Perguntei. Quem era? O policial respondeu devagar. Não sabemos, mas temos a impressão de que a sua filha não foi a única alvo nessa história. Senti o corpo inteiro gelar. Um arrepio profundo subiu pela minha espinha. O que isso quer dizer? Perguntei, a voz quebrada. Ele me encarou com uma seriedade cortante. Quer dizer que sua filha pode estar no centro de algo muito maior. Algo que envolve o Rafael e alguém perigoso. E antes que eu pudesse perguntar mais, a policial disse, Dona Aurora,
Precisamos levá-la agora ao local para reconhecimento. Encontramos mais indícios, mais dor, mais mistérios. E assim, o segundo capítulo da pior semana da minha vida chegava ao fim. E o terror estava apenas começando. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar contando histórias reais que tocam o coração, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e nos fortalece a cada novo vídeo. Fui levada pela policial e pelo parceiro até a viatura novamente. O sol já tinha subido no céu, mas parecia que a manhã inteira estava presa em um nevoeiro estranho, pesado, como se o mundo soubesse que algo terrível estava acontecendo e tivesse decidido ficar em silêncio. Eu caminhava como uma mulher que tinha acabado de perder metade de si mesma. Meu nome é Aurora, tenho 67 anos, e nunca imaginei que viveria algo assim. Nunca imaginei que respiraria com tanto medo. Nunca imaginei que o meu próprio silêncio seria tão barulhento. A policial abriu a porta para mim e antes de entrar, eu olhei ao redor. Carros passando, gente indo e vindo. Pessoas vivendo suas vidas sem saber que a minha estava se despedaçando. Enquanto a viatura se movia, senti o vento bater no meu rosto pela janela entreaberta. Era frio, cortante, um vento que parecia atravessar a pele e tocar direto o coração. Eu sabia que algo terrível tinha acontecido, mas não sabia ainda tudo. Não sabia o que mais estava escondido naquele rastro deixado por Rafael. E o que a polícia iria me mostrar naquele dia iria mudar completamente tudo o que eu achava que entendia sobre a minha filha. A viatura chegou ao local, a rua onde Melissa e Rafael moravam. Nunca gostei daquela rua. Era estreita, sombria, cercada por casas antigas, algumas com paredes descascadas, outras com janelas sempre fechadas. Era uma rua onde vizinhos observavam tudo, mas falavam pouco. A casa de Melissa estava isolada por uma fita amarela. Viatura parada. Peritos entrando e saindo. Meu coração apertou ao ver a porta arrombada. Mesmo já tendo visto a foto, ver aquilo ao vivo era como levar um tapa no peito. A policial me acompanhou até a entrada, mas me impediu de cruzar a fita. A senhora só pode olhar por enquanto, ela disse. É um local de perícia ativa. Olhei para dentro. A sala estava vazia, assustadoramente vazia. Era como se uma ventania tivesse passado ali e levando tudo embora. Mas não foi o vento, foi ele, Rafael. E talvez não estivesse sozinho. A policial apontou para o chão exatamente onde o sangue havia sido encontrado. A mancha agora estava marcada, fotografada, isolada. Mas ainda assim, era sangue. Sangue de alguém. Sangue de algum momento de horror. Há mais coisa que precisamos mostrar, disse o perito, aproximando-se de nós. Encontramos algo no quintal. Meu estômago se revirou. Meus passos eram pesados como chumbo. O quintal ficava nos fundos. Um corredor estreito levava até lá. As paredes úmidas, cobertas de mofo. O chão irregular, com marcas de arrasto que não estavam ali na semana passada. Quando chegamos ao quintal, notei a terra mexida. Um buraco. Não muito fundo, mas muito recente. O que é isso? Perguntei com a voz tremendo. O perito apontou para a marca no solo. Encontramos isso de madrugada, quando a equipe passou novamente. Ele tentou enterrar algo aqui. Algo pequeno, mas significativo. Meu coração disparou. A policial ficou imóvel ao meu lado. O perito se abaixou, pegou uma caixa de evidências e abriu devagar. Eu vi o que estava lá dentro. E meu corpo inteiro gelou. Era um celular. O celular da minha filha, com a tela rachada, cheio de terra. Ele tentou enterrar isso, explicou o perito. Eu levei a mão ao peito, tentando respirar. Mas, por quê? O perito respirou fundo, como quem sabe que a resposta causará dor. Porque alguém tentou ligar para a senhora várias vezes na madrugada. Minha mente entrou em colapso. Quem? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Sua filha, disse a policial. Ela tentou falar com a senhora. Me senti despencar dentro de mim. Era como se o meu corpo tivesse sido puxado para baixo por uma força invisível. Minhas pernas fraquejaram. Me escorei na parede fria. Eu estava dormindo, sussurrei. Eu estava dormindo enquanto minha filha me ligava. Enquanto ela... A policial tocou meu braço. Não se culpe. Você não sabia.
Ele provavelmente tomou o celular dela à força. E quando viu que havia ligações para você, tentou esconder. Mas a culpa não queria sair de mim. Parecia colada na pele, entranhada nos ossos. Eu precisava ver a lista de chamadas. Precisava saber quantas vezes minha filha tentou falar comigo. A policial pediu ao perito que mostrasse. Ele destravou o aparelho com técnicas próprias e quando acessou a tela, a lista estava lá. Clara. Cruel. 1h17. Melissa. Mãe, chamada perdida. 1h18. Melissa. Mãe, chamada perdida. 1h22. Melissa. Mãe, chamada perdida. 1h29. Melissa. Mãe, chamada perdida. 1h33. Melissa. Mãe, chamada perdida. Meu coração se partiu em pedaços tão pequenos que eu não sabia se conseguia juntá-los algum dia. 5 vezes. 5 tentativas. 5 pedidos. 5 gritos que eu não ouvi. Eu tampei a boca com as mãos. As lágrimas escorriam sem controle, mas eu não soluçava. Era uma dor silenciosa. Uma dor que não sabe por onde sair. Uma dor que vira parte do corpo, mas havia mais. O perito rolou a tela. Há uma mensagem escrita, mas não enviada. Uma mensagem que minha filha digitou e que Rafael nunca deixou sair. A policial aproximou o celular do meu rosto e eu li. Mãe, me ajuda. Foi como morrer e continuar viva. Como sentir o coração rasgar e ainda bater. Como gritar por dentro enquanto por fora não há som algum. Eu encostei a testa na parede fria. Respirei fundo de novo. E de novo. Eu precisava ficar de pé. Eu precisava continuar. Eu precisava encontrar minha filha. A policial colocou a mão no meu ombro. Ainda não acabou. Encontramos mais algo. Eu virei o rosto devagar. O perito me mostrou outra evidência. Um bilhete, escrito à mão, com letra trêmula. No bilhete, havia apenas 3 palavras. Ele não é sozinho. Meu coração congelou. Minha respiração travou. O que isso quer dizer? Perguntei, quase sem voz. A policial respondeu. Quer dizer que o Rafael está envolvido com alguém e que esse alguém pode ser mais perigoso do que imaginamos. Eu olhei para o bilhete como se fosse um aviso do próprio destino. Minha filha tentou falar comigo, tentou pedir ajuda, tentou escapar, tentou avisar, e agora ela estava em algum lugar, ferida, aterrorizada, talvez sem forças, e eu precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Dona Aurora, a policial disse com firmeza, precisamos levá-la agora para outra delegacia. Surgiram novas informações, e tudo indica que Rafael não foi para Minas como disse na mensagem. Ele pode ter ido para outro estado, e vamos precisar da senhora para confirmar algo importante. Eu enxuguei os olhos com a manga da blusa, respirei fundo e respondi. Eu vou onde for preciso, mas me levem agora, agora. E assim, com o coração em pedaços e a alma em chamas, eu subi na viatura novamente. A estrada que eu conheceria naquele dia me mostraria verdades que eu jamais imaginei. E o que estava por vir no próximo destino ia mudar para sempre o rumo dessa história. A viatura arrancou da calçada com urgência, como se cada segundo daquela manhã pudesse custar a vida da minha filha. Eu me segurei no banco da frente, tentando manter o corpo firme, mas por dentro eu tremia. Tremia como quem sabe que está correndo contra algo mais forte do que o próprio tempo. A policial dirigia com foco absoluto. O parceiro falava com alguém pelo rádio, repassando detalhes, trocando coordenadas, solicitando reforço, enquanto eu tentava absorver cada fragmento de informação que havia recebido. O celular enterrado, o vestido rasgado, a mancha de sangue, a sombra no banco de trás, o bilhete. Ele não é sozinho. E, acima de tudo, os 5 telefonemas não atendidos. A mensagem que ela não conseguiu enviar. Mãe, me ajuda. Aquela frase ecoava dentro de mim como uma sirene interminável. Era impossível não ouvir. Era impossível não sentir. Era impossível não se culpar. Mas eu precisava seguir. Precisava encontrar minha filha. Precisava estar viva o suficiente para quando ela fosse encontrada. Eu não podia cair agora. Dona Aurora, disse o policial no banco de trás, interrompendo meu turbilhão interno. Surgiu um novo endereço suspeito. Onde? Perguntei, endireitando o corpo. Em uma cidade vizinha, ele respondeu. Uma casa alugada, em nome do Rafael, feita há 3 semanas. 3 semanas? Eu repeti, perplexa. Ele planejou isso? O policial fez um gesto afirmativo. Acreditamos que sim. Senti o sangue sumir do meu rosto. Era premeditado, não era impulso, não era briga, não era fuga por espontaneidade. Ele estava preparando algo, algo que envolvia minha filha.
Algo que, talvez, já estivesse em andamento muito antes daquela madrugada. A policial acelerou a viatura e disse: "O contrato dessa casa mostra que alguém além do Rafael assinou como testemunha. Mas o nome é falso. Estamos tentando cruzar com outros documentos, mas algo nos diz que o bilhete encontrado, ele não é sozinho. Tem ligação direta com essa pessoa." Eu apertei as mãos, tentando conter o pânico. Vocês acham que esse homem ajudou meu genro a levar minha filha?" O policial respirou fundo. Ajudou ou encomendou? Não podemos descartar nenhuma hipótese. Meu coração quase parou. A ideia de que minha filha pudesse ter sido entregue, trocada, vendida ou sequestrada por outra pessoa me deixou sem ar por alguns segundos. Isso não pode ser verdade, sussurrei. Eles tinham um relacionamento. Eles viviam juntos. Ele dizia que a amava. A policial respondeu sem desviar os olhos da estrada. Pessoas violentas também dizem "eu te amo." E às vezes dizem bem mais forte. A frase bateu em mim como um tapa. Eu sabia que era verdade. Eu sabia, só não queria admitir. A estrada começava a se estreitar quando chegamos à divisa. Vários carros da polícia estavam estacionados, alguns com luzes ligadas, outros apenas aguardando instruções. A viatura reduziu e entrou em uma pequena rua de terra que levava até uma casinha afastada, quase escondida pelo mato. Era ali. O endereço da casa alugada. A policial estacionou e abriu a porta rapidamente. "Dona Aurora, por favor, fique atrás de nós. Não sabemos o que vamos encontrar." Eu assenti, mesmo com o corpo tremendo. Havia policiais armados, alguns com coletes, outros se aproximando pelas laterais. Era como uma operação silenciosa. Uma operação que eu nunca imaginei que faria parte. A porta da casa estava fechada, a janela coberta por um pano escuro. Nenhum som vinha de dentro. O policial fez um sinal. Outro policial bateu forte na porta. "Polícia, abra imediatamente." Silêncio. Um silêncio tão profundo que chegava a ser ameaçador. O policial bateu de novo, mais forte. "Polícia! Último aviso!" E então, um estalo, um barulho rápido. Um vulto passando pela janela dos fundos. A policial sacou a arma. "Fugiu!" gritou alguém. Eu dei um passo para trás, assustada, enquanto os policiais correram pela lateral da casa. Ouvi passos, folhas sendo pisoteadas, gritos distantes, mas eu permaneci ali, parada, sentindo o coração no pescoço. A policial voltou alguns segundos depois. "Ele conseguiu escapar", disse ela com frustração evidente. "Quem?" perguntei. "Não sabemos quem era. Mas não era o Rafael. A descrição não bate." Eu senti um arrepio profundo. O outro homem. O homem do bilhete. A peça que faltava. O vulto na sombra. O segundo agressor. Ele estivera ali, a poucos metros de mim. Talvez minutos antes de chegarmos. Talvez ainda sujo do que quer que tivesse feito. A policial respirou fundo e ordenou a entrada na casa. "Vamos entrar. Pode ter pistas." Os policiais arrombaram a porta. Eu fiquei na entrada, observando de longe. A casa estava quase vazia, mas não limpa. Pelo contrário, estava repleta de sinais de que algo tinha acontecido ali. A sala tinha marcas de arrasto no chão. A cozinha tinha um copo quebrado, uma toalha jogada no chão, e um cheiro estranho preenchia o ar. Algo entre mofo e produto químico. "Há algo aqui", disse o perito, apontando para o chão. "Rastros de solução de limpeza. Tentaram apagar digitais." Outro policial chamou do corredor. "Encontramos um quarto fechado. A porta está trancada por dentro." Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo. "Abrir agora", ordenou a policial. Em poucos segundos, a porta foi rompida. E nunca vou esquecer o que vi. O quarto era pequeno, quase sem luz. E havia no centro uma cadeira. Uma cadeira com fita adesiva nas pernas, nos braços, no encosto. Como se alguém tivesse sido amarrado ali. Eu perdi o ar. Me apoiei na parede. Me senti desfalecer. A policial correu até mim. "Dona Aurora, respire. Respire devagar." Eu tentei, mas não conseguia. Não conseguia imaginar minha filha naquela cadeira. Amarrada, assustada, suplicando, chamando por mim. "E tem algum sinal dela?" perguntei, quase sem voz. O perito respondeu. "Sim, encontramos isso.
Ele levantou uma pequena corrente dourada. Eu reconheci imediatamente. Era a correntinha que ela usava desde os 15 anos. Um presente meu. Ela nunca tirava. Meu joelho dobrou. Caí no chão. A policial me segurou antes que eu batesse com a cabeça. Quando recuperei o fôlego, a policial me olhou, grave. Dona Aurora, tudo indica que sua filha esteve aqui, e não faz muito tempo. Ela ainda está viva? Perguntei. A policial respirou fundo. Há grandes chances. O que encontramos indica movimentação recente, mas precisamos agir rápido. Muito rápido. O parceiro dela se aproximou com o rádio na mão. Descobrimos algo novo. Há registros do carro do Rafael em outra rodovia. Ele está mudando de direção, mudando de plano. A policial ficou tensa. Ele sabe que estamos perto. E então ela se virou para mim. Dona Aurora, a senhora precisa se preparar. O que estamos prestes a descobrir pode ser ainda mais sério do que pensávamos. Eu não sabia que algo poderia ser mais sério. Não sabia que ainda havia um abismo maior para cair, mas havia. E eu iria descobrir, porque naquele mesmo dia, uma nova pista surgiria. Uma pista que mudaria completamente o curso da investigação e revelaria que minha filha não estava apenas fugindo do Rafael. Ela estava fugindo de algo ainda mais sombrio. O sol já estava alto quando deixamos a casa onde a cadeira amarrada e a correntinha de Melissa foram encontradas. Mas para mim, parecia noite. Uma noite pesada, sem lua, sem estrelas, sem nenhuma promessa de amanhecer. A policial caminhava ao meu lado com passos rápidos, falando ao rádio enquanto tentava organizar a operação. O parceiro dela recebia informações de outras viaturas, rastreando movimentos, coordenando rotas. Era como se todos estivessem correndo atrás de uma sombra, e essa sombra estivesse sempre um passo à frente. Eu caminhava atrás deles, mas minha mente estava quilômetros distante. Eu via minha filha presa naquela cadeira. Via suas mãos tremendo, seu olhar pedindo ajuda, sua boca tentando sussurrar meu nome. Mãe, mãe, mãe. E eu não estava lá. A culpa subia pela minha garganta como um nó que não se desfazia. A policial percebeu meu estado e colocou a mão no meu ombro. Dona Aurora, eu sei que está sendo difícil, mas precisamos da senhora forte agora. Qualquer detalhe pode nos ajudar. Eu respirei fundo, tentando me recompor. Eu vou tentar, respondi, mesmo sabendo que não tinha mais forças. Só não me deixem sem notícias, não me deixem no escuro. A policial assentiu com firmeza. A senhora está conosco, até o fim. Entramos novamente na viatura. O chão ainda parecia instável, o mundo distante, mas assim que a porta fechou, o rádio tocou. Atenção, unidades, temos uma nova informação. Uma testemunha apareceu. Repito, testemunha apareceu. Afirma ter visto o Rafael ontem à noite. E não estava sozinho. Meu coração disparou. A policial aumentou o volume. Qual a localização? A voz no rádio respondeu. Posto de gasolina na Estrada Velha de Santa Cruz. O atendente reconheceu o carro e disse que havia uma segunda pessoa. Um homem que bate com a descrição do suspeito que fugiu da casa. A policial olhou para mim, os olhos arregalados. Ele existe. Quem? Perguntei. O outro homem, o do bilhete, a figura com quem Rafael estava envolvido. Ele esteve no posto com Rafael. Ontem, um arrepio percorreu minha espinha. O ar ficou mais pesado, as possibilidades mais sombrias. A viatura acelerou. A estrada parecia estreitar-se à nossa frente, como um funil levando a um único destino inevitável. Enquanto seguíamos em direção ao posto, o parceiro consultava fotos, registros, cruzava possíveis nomes falsos, tentava montar o quebra-cabeça que já estava se tornando um labirinto. A gente está lidando com algo organizado, ele disse, sem tirar os olhos do tablet. Esse cara não é aleatório, não é amigo, não é colega. É alguém que o Rafael conheceu por algum motivo sério. Sério como? Perguntei, com medo da resposta. Ele demorou alguns segundos. Investigação preliminar indica que o Rafael tinha dívidas grandes, e não com banco. Meu coração deu um salto doloroso. Dívidas com quem, então? Pessoas perigosas, disse o parceiro. Pessoas que cobram de formas diferentes. Eu senti minha pele arrepiar. Você acha que ele entregou minha filha por causa de dívida? A policial respondeu rapidamente. Não sabemos ainda, mas a intensidade da limpeza na casa, a tentativa de apagar rastros, a fuga, tudo isso sugere que essa história vai além de um desentendimento conjugal.
A ideia me nauseou. Minha filha, moeda de troca. Minha filha, nas mãos de estranhos. Minha filha, parte de algo que eu não imaginava existir. Chegamos ao posto de gasolina. Era um lugar antigo, com uma placa enferrujada, piso rachado e cheiro de gasolina misturado com poeira. O atendente estava nervoso, inquieto, com os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. A policial se apresentou. Eu fiquei ao lado dela, firme, mesmo que por dentro eu estivesse despedaçada. "O senhor viu este homem ontem?" perguntou a policial, mostrando a foto de Rafael. O atendente assentiu na hora. "Vi sim, moça. E olha, nunca vi alguém tão desesperado." "Como assim desesperado?" perguntei, inclinando-me. Ele suava, tremia, pedia para encher o tanque rápido. Ficava olhando para a estrada o tempo todo, como se alguém estivesse perseguindo ele. A policial anotou. "Ele estava sozinho?" perguntou ela. O atendente negou com a cabeça. "Não, tinha um outro, mais velho, olhar frio, parado na porta. Enquanto o Rafael abastecia, esse aí olhava tudo como se estivesse vigiando. Meu coração se apertou. Ele parecia controlar o Rafael?" perguntei. "Moça." O atendente coçou a cabeça. Parecia até o contrário. O Rafael tinha medo dele. Muito medo. A policial trocou um olhar rápido com o parceiro. "Pode descrever esse homem?" "Alto, magro. Tinha uma cicatriz aqui." Ele apontou para o lado do pescoço. E falava baixo, muito baixo. Eu não escutei o que ele disse, mas o Rafael quase deixou o frentão cair de tão nervoso. Eu engoli seco. "Eles estavam com minha filha?" perguntei, com a voz quebrada. O atendente hesitou, respirou fundo e então respondeu: "Eu não tenho certeza, mas acho que vi uma mulher no banco de trás. Só que ela não se mexia, nem abriu a porta, não levantou a cabeça. Eu senti como se uma faca atravessasse meu peito." A policial se aproximou mais. "Você nota se ela parecia desacordada?" O atendente suspirou. "Moça, vou ser sincero, parecia sim." E o Rafael ficou olhando para o carro o tempo todo, como se estivesse com medo de ela acordar. A policial fechou o caderno. "A rota bate com o que encontramos no sistema. Eles seguiram pela estrada velha, depois pegaram uma bifurcação que leva a uma área quase rural." O parceiro completou. "É uma região conhecida por esconderijos, galpões abandonados, sítios vazios, muito mato, pouca polícia." Eu senti um pânico profundo subir pela garganta. "Ele está escondendo minha filha." "Lá?" A policial colocou a mão no meu ombro. "Vamos descobrir. E rápido." Ela se virou para o parceiro. "Aciona o helicóptero e manda equipes pelas 3 rotas. Eles não podem ter ido longe." O atendente chamou de novo. "Moça, tem mais uma coisa." Todos nós paramos. O Rafael deixou cair isso no chão. Era um papel amassado. A policial colocou luvas, pegou o papel e abriu. Eu me aproximei devagar, o coração martelando tão forte que parecia gritar. E quando vimos o que estava escrito, o silêncio tomou conta do posto. Era apenas uma frase. Uma frase curta, escrita às pressas, mas suficiente para gelar o corpo inteiro. Ele disse que se eu não entregar, ela morre. Eu tapei a boca. Meu corpo inteiro tremeu. A policial fechou os olhos por um segundo, um único segundo. Depois, olhou para mim e disse: "Dona Aurora, sua filha está viva, mas o tempo está acabando." Era verdade. Eu sentia isso no ar, no meu peito, no olhar da policial, na urgência dos passos, na tensão das vozes. O tempo estava correndo contra nós, e o que aconteceria no próximo passo seria decisivo. No próximo capítulo, eu descobriria quem era o homem da cicatriz. E por quê? Por que exatamente? Ele queria a minha filha. A viatura deixou o posto de gasolina como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. O ar dentro do carro ficou pesado, denso, quase impossível de respirar. O bilhete encontrado, ele disse que se eu não entregar, ela morre. Queimava dentro de mim como fogo. O parceiro falava sem parar no rádio. A policial dirigia com precisão matemática. E eu tentava manter minha mente inteira, presa ao único pensamento que importava. Minha filha está viva. Minha filha está viva. Minha filha está viva. Eu repetia isso como uma oração desesperada, tentando ignorar o fato de que cada segundo que passava, o perigo aumentava. "Dona Aurora", disse o parceiro, "precisamos que a senhora tente lembrar de tudo o que sabe sobre o Rafael. Tudo, até o que parecer tolo." "Eu já contei", murmurei confusa, cansada, esgotada.
Não, disse a policial, olhando-me pelo retrovisor. Falta algo. Sempre falta algo quando se trata de homens como ele. Um detalhe pequeno pode revelar o motivo de tudo isso. Fechei os olhos e me forcei a voltar no tempo. A cada lembrança, uma pontada. A cada gesto do Rafael, uma sombra. A cada palavra dele, uma ameaça oculta. Ele, comecei devagar, sempre teve medo de duas coisas: dívidas e um homem que ele chamava de o velho. A policial instantaneamente ficou alerta. Velho? Ele disse esse nome para a senhora? Assenti com a cabeça. Algumas vezes, quando ele bebia demais, ele ficava nervoso, trancava a porta, apagava as luzes e dizia que se o velho aparecesse não tinha volta. Eu achava que fosse paranoia. Mas agora, a policial e o parceiro trocaram um olhar rápido. A expressão deles mudou. Era a expressão de quem encaixa a última peça de um quebra-cabeça sombrio. O homem da cicatriz, disse o parceiro. Alguns chamam de velho. Mas o nome real ninguém usa. Ele lidera uma rede ilegal de cobranças e ameaças. Trabalha no fundo, sempre na sombra. Tem histórico de pegar reféns para garantir dívidas. Senti minha alma despencar. Quer dizer que Rafael negociou a própria esposa? Perguntei com as mãos tremendo. A policial respondeu sem suavizar. Rafael devia dinheiro, muito dinheiro. E esse homem não negocia com atraso. Ele pega algo de valor emocional. Algo que dói, algo que destrói, e depois devolve, ou não. Eu levei a mão ao peito, tentando respirar. O mundo parecia se fechar ao meu redor. Minha filha não era apenas vítima de um marido agressivo. Ela era moeda, ela era objeto, ela era pagamento. E isso era pior do que qualquer pesadelo. A policial pisou no acelerador quando o rádio apitou novamente. Localizado o carro do Rafael. Repito. Carro avistado entrando em uma estrada de terra no km 242. A viatura disparou pela rodovia. Eu me segurava para não gritar. O coração parecia que ia rasgar meu peito. A estrada de terra apareceu como um corte no meio do mato. Entramos devagar, mas com urgência. A poeira levantava, dificultando a visão. O cheiro de terra úmida misturava-se com algo que eu não sabia nomear. Algo tenso. O carro está ali, anunciou o parceiro, e eu vi, entre as árvores, quase escondido, o carro prata de Rafael, com a porta do motorista aberta e o motor ainda quente. A policial ergueu a arma. Dona Aurora, fique atrás de mim, não saia de perto. Mas eu não queria ficar atrás. Eu queria correr. Eu queria arrancar minha filha de onde ela estivesse. Mesmo assim, obedeci. Por minha filha, por mim, por qualquer chance de sobrevivência. A policial se aproximou devagar. O parceiro cobriu o lado oposto. 2 outros policiais chegaram por outra rota e cercaram a área. O carro estava vazio. Totalmente vazio. Mas no banco de trás havia uma manta, e embaixo dela, algo que fez meu coração parar. Um pedaço de fita adesiva, igual ao da cadeira onde ela esteve amarrada, com fios de cabelo. Eu reconheci o tom castanho claro daqueles fios. É da minha filha, murmurei, com a voz engasgada. A policial acenou para o perito. Ele recolheu rapidamente. Ela esteve aqui, disse a policial. Há minutos, no máximo 1 hora. Uma onda de esperança e desespero me invadiu ao mesmo tempo. Então ela pode estar perto, exclamei. Mas o parceiro franziu a testa. Isso é exatamente o problema. Eles estão perto, e quando ficam encurralados, costumam agir sem pensar. A policial apertou o rádio. Temos cães farejadores vindo? Em 5 minutos. Ela respirou fundo. É muito tempo. Eu segurei sua manga desesperada. E se eles estiverem machucando ela agora? E se ela estiver inconsciente? E se... A policial me segurou pelos ombros. Dona Aurora, olhe para mim. Sua filha está lutando e vamos encontrá-la. Mas você precisa confiar e manter a calma. Se perdermos o controle agora, podemos perder tudo. Eu assenti, com lágrimas escorrendo. Meu corpo tremia, mas algo dentro de mim se firmava. Eu não ia desmaiar. Não ia cair, não ia deixar que a história terminasse assim. De repente, o parceiro chamou. Achamos pegadas recentes, uma trilha entrando mais fundo na mata. Era verdade, pegadas de 2 homens e marcas mais leves, arrastadas. Meu coração congela. Ela está sendo carregada, consegui murmurar. A policial segurou minha mão. Vamos trazê-la de volta. Seguimos pela trilha.
Cada passo parecia ecoar no silêncio pesado da mata. O ar estava estranho, abafado, quase sem vento. Uma sensação ruim crescia dentro de mim. Algo estava errado, muito errado. E então, de repente, um grito seco, mas não de dor, de comando. "Parados!" gritou um policial mais à frente. O grupo congelou. "Movimentação no galpão. Confirmado!" Meu coração virou um punho dentro do peito. Galpão. A palavra cortou o ar. O parceiro apontou para uma estrutura velha, escondida no mato. Um galpão abandonado, portas enferrujadas, paredes rachadas e um silêncio sepulcral vindo de dentro. A policial prendeu a respiração. "É ali." E então, antes que pudéssemos avançar, uma voz saiu de dentro do galpão. Uma voz rouca, grave e extremamente calma. "Se derem mais um passo, ela morre." Meu corpo colapsou por dentro. Era ele, o velho, o homem da cicatriz, a sombra que guiava tudo. E minha filha estava lá dentro, com ele, viva, ou quase. A policial ergueu a arma e disse firme: "Quem está aí? Identifique-se." A voz respondeu: "Não importa quem eu sou, importa o que eu tenho." E então ele disse a frase que arrancou o chão sob meus pés. "A filha da Dona Aurora está aqui comigo." Eu perdi o fôlego. A policial me segurou antes que eu caísse. "E se vocês não fizerem o que eu quero", continuou a voz, "ela não sai viva desse galpão." Um silêncio mortal tomou conta da mata. Nenhum pássaro cantou, nenhum galho quebrou, nenhum vento soprou. Era o prelúdio de algo terrível, e seria ali, naquela tarde, naquele galpão esquecido, que a verdade real viria à tona. A verdade que eu jamais imaginei carregar. A voz dele atravessou o ar como uma lâmina fria. Cortou meu peito, cortou meu fôlego. Cortou qualquer esperança de que aquilo fosse apenas uma ameaça vazia. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter forma. A policial ficou imóvel, com a arma erguida, o olhar fixo na porta do galpão. O parceiro dela estava ao lado, pronto para qualquer movimento. E eu tremia da cabeça aos pés. Minha filha estava lá dentro, viva, mas cercada por monstros. A policial, então, deu um passo à frente, um passo calculado, firme, de quem sabe que qualquer erro custa uma vida. "Aqui é a polícia", ela anunciou com voz firme. "Você está cercado. Abra a porta devagar e venha para fora com as mãos na cabeça." A risada dele ecoou distorcida lá dentro, uma risada baixa, macabra, cheia de desprezo. "Vocês não entendem nada", ele disse. "Não sou eu quem está cercado, é ela." Meu coração quase parou. A policial tentou manter o controle. "Onde está a Melissa?" "Queremos prova de vida." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, segundos que doeram como minutos inteiros. Depois, escutamos uma batida, um arrasto, algo sendo empurrado. E então, "Fala alguma coisa para sua mãe", a voz dele ordenou. Eu nunca esquecerei o som que veio depois, um suspiro trêmulo, um gemido fraco, e então uma voz quase apagada. "Mãe!" Meus joelhos se dobraram. A policial me segurou antes que eu caísse no chão. "Melissa!" Eu gritei, sem conseguir controlar. "Filha, eu tô aqui! Tô aqui!" A voz dela veio quebrada, quase sem ar. Ele... E antes que ela terminasse a frase, ouvimos um tapa seco, que tirou o ar do mundo de mão inteiro. Aberta. "Chega!" gritou a policial. "Se você tocar nela de novo..." A risada dele voltou, mais baixa, mais perigosa. "Eu disse que ela não morre, se vocês fizerem o que eu quero." O parceiro apertou o rádio. "Unidade Alfa posicionada. Snipers prontos. Precisamos de visual", ele murmurou. Mas o galpão não tinha janelas. Só paredes grossas, velhas, sem brechas. A policial tentou ganhar tempo. "O que você quer?" O homem respondeu sem hesitar. "Um carro na entrada da estrada, sem placa, tanque cheio. Porta traseira destravada." Meu sangue gelou. "Ele quer fugir com ela", murmurei, quase sem ar. "Ele vai levar minha filha embora." "Não", disse a policial, firme. "Ele quer tempo. É isso que sequestradores pedem quando querem negociar vantagem. Mas ele não vai escapar." Do galpão, a voz dele voltou, agora com um tom estranho, quase irritado. "Eu quero o carro em 20 minutos, ou ela sangra de novo." Eu estremeci, respirei fundo, tentando não desabar.
A policial apertou meu braço. Dona Aurora, ela sussurrou. Ele está blefando. Se quisesse matar, já teria feito. Isso significa que sua filha ainda é valiosa para ele. E isso nos dá vantagem. Mas preciso que a senhora confie em mim, por mais difícil que seja. Eu fechei os olhos, respirei fundo e assenti. Quando abri os olhos, a policial deu um passo à frente e falou alto. Você não vai receber carro nenhum até mostrarmos que ela está bem. Queremos vê-la. O homem bateu algo contra o chão. Eu disse que ela está viva. E você ouviu. Agora parem com essa palhaçada policial. Eu conheço cada movimento de vocês. Era verdade. A calma dele era a calma de quem vive no crime. A calma de quem sabe que matar é apenas trabalho. A policial tentou outra abordagem. Escute, você não sabe com quem está lidando. A mãe dela está aqui. Ela veio até aqui para ver a filha. Se você mostrar que ela está viva, podemos negociar. Ninguém precisa sair machucado. Silêncio. Um silêncio estranho. E então, algo mudou no tom da voz dele. A mãe dela está aí? A policial franziu o senho. Sim. A voz dele ficou mais baixa, mais calculada. Tragam ela até a porta. Quero falar com ela. A policial me segurou imediatamente. De jeito nenhum, ela sussurrou. Ele quer te usar como moeda, quer te ver, quer avaliar sua reação. Isso pode ser perigoso. Mas eu olhei para ela com uma convicção que nem eu sabia que ainda tinha. Ele quer falar comigo porque sabe que ela, minha filha, reage por mim. E eu preciso ouvir, preciso ver, preciso sentir se ela ainda está viva, se ela ainda consegue respirar. A policial me encarou. Havia conflito nos olhos dela. Dona Aurora, isso pode dar errado. Eu apertei sua mão com força. Tudo já deu errado. Agora, eu só quero minha filha. Me deixe falar. Ela respirou fundo, olhou para os colegas. O parceiro assentiu com a cabeça. Um passo à frente, disse a policial firme. Atrás de mim. E você não encosta na porta. Eu obedeci. O mundo parecia se dissolver à medida que eu me aproximava daquela porta enorme, enferrujada, manchada. O cheiro de mofo misturado com metal oxidado me invadia as narinas. O silêncio da mata pesava na minha pele. A policial ficou entre mim e a porta. Então ela anunciou. Ela está aqui. A mãe da Melissa está aqui. Silêncio. Depois, a voz dele, dessa vez perto, muito perto, como se estivesse colado no outro lado da porta. Aurora, ele chamou. E ouvir meu nome na boca dele foi como uma facada. Você quer sua filha viva? Ele perguntou com aquela voz calma, fria, calculada. Eu respirei fundo. Sim, respondi, sem tremer. Me diga o que você quer, mas não toque nela. Não machuque minha filha. Eu imploro. Ele soltou um som que parecia um sorriso torto. Eu quero algo simples, algo que só você pode dar. A policial ergueu a arma discretamente. O parceiro se aproximou. Todo o contingente ficou em alerta. O quê? Perguntei, com medo da resposta. O homem respirou fundo e então disse: Quero que você me diga, na frente de todo mundo, que foi você que começou tudo isso. O mundo girou. Eu perdi o ar. O quê? Sussurrei. Foi você, ele repetiu, com uma calma assustadora. Você entregou sua filha para um homem desequilibrado. Você ignorou os sinais. Você deixou ela voltar para ele. Você permitiu isso. Diga isso. Diga que é culpada. Diga que é por sua causa que ela está aqui. A policial arregalou os olhos. O parceiro também. Ele quer quebrar você, murmurou a policial. Não faça isso. Ele quer te destruir emocionalmente para controlar a situação. Mas a voz dele continuou. Diga, Aurora. Diga que a culpa é sua. E talvez eu devolva sua filha inteira. Senti minhas pernas tremerem. Meu corpo inteiro doer. As lágrimas ardendo. Não responda, disse a policial firme. Ele está manipulando você. Mas então, de dentro do galpão, uma voz fraca, tão fraca que parecia um sopro. Mãe, não fala nada. Eu senti o mundo parado. Era ela, a minha menina. E ela estava consciente, ferida, mas consciente. E com essas palavras, algo mudou dentro de mim. Algo despertou. A culpa que me esmagava começou a se transformar em outra coisa. Uma força estranha. Uma coragem que eu não sabia que possuía. Eu respirei fundo e disse: a culpa não é minha. A policial arregalou os olhos. O parceiro também. O homem atrás da porta ficou em silêncio. Eu continuei. Eu não entreguei minha filha. Eu não vendi minha filha. Eu não ofereci minha filha. Quem destruiu ela
Foi você. Quem feriu ela? Foi você. Quem escondeu ela? Foi você. Um silêncio pesado caiu no ar. E eu vou tirá-la daí, continuei, sentindo a voz firme, forte, inteira pela primeira vez. Quer você goste ou não. Então, pela primeira vez, ele gritou, um grito nervoso, descontrolado. Você vai se arrepender, velha. E naquele instante, o som de algo sendo arremessado dentro do galpão ecoou. Depois, um gemido de dor. Da minha filha. Eu perdi o chão. Melissa! Gritei. A policial gritou para a equipe. Invasão! Agora! E assim, num único segundo, o inferno se abriu. A porta foi arrombada. Os policiais entraram gritando. Houve barulho, movimentação, Um único disparo. e um disparo. E eu? Eu não sabia se aquele tiro tinha tirado a vida do homem ou da minha filha. O disparo ecoou tão forte que pareceu atravessar a mata inteira, ricochetear nas árvores, entrar pelos meus ouvidos e fixar-se dentro do meu peito. Meu corpo travou. Minha respiração parou. O mundo ficou mudo. A policial correu para dentro do galpão. O parceiro dela entrou logo atrás. Outros policiais invadiram com armas erguidas, gritando comandos que eu não conseguia distinguir. Eu só via movimentos rápidos, sombras, poeira subindo, pedaços de madeira voando quando a porta despedaçada caiu no chão. Dona Aurora, fique aí, atrás da viatura. Não avance. Eu ouvia tudo, mas não obedeci. Meu corpo tinha vontade própria. Meu coração me puxou para frente como se quisesse se partir no meio. Melissa! Gritei, correndo em direção à porta. 2 policiais tentaram me segurar, mas eu me desvencilhei com uma força que não sabia que ainda tinha. Era força de mãe, força de desespero, força de quem está prestes a perder o que mais ama no mundo. Quando finalmente consegui olhar para dentro do galpão, o cenário destruído quase me derrubou. O lugar era escuro, fétido, com cheiro de ferrugem, mofo e suor velho. Havia caixas quebradas, garrafas vazias, correntes presas nas paredes. Parecia um porão de tortura. Ao centro, quase invisível no meio da poeira levantada, estava ela, minha filha, amarrada, com os braços presos atrás do corpo, a cabeça caída para o lado, o cabelo colado no rosto, misturado com suor e sangue seco. Melissa, sussurrei, mas nenhum som saiu de verdade. Meus lábios tremeram, meus joelhos quase cederam. A policial correu até ela. Precisamos cortar as amarras. Ela está consciente, mas muito fraca. O parceiro se ajoelhou, puxando uma faca tática e cortando a fita rapidamente. A cada corte, minha alma também se desfazia. Quando libertaram seus braços, Melissa caiu para frente, mas antes que tocasse o chão, a policial a segurou. Foi então que percebi algo que me dilacerou completamente. O olhar da minha filha. Ela me procurava. Mesmo mal conseguindo manter os olhos abertos, ela me procurava. E quando me achou, quando finalmente me viu, seus lábios tremeram. Mãe. Eu avancei, corri. Tropecei, mas cheguei. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Era quente, tão quente. Febre, dor. Tô aqui, meu amor, tô aqui. Você tá viva, você tá comigo. Ela tentou sorrir. Um sorriso pequeno, quebrado, quase invisível. Mas era dela. Era meu. Era um milagre. De repente, ouvi outro som dentro do galpão. Um gemido. De raiva. De dor. O homem da cicatriz. Ele estava no chão, encostado em uma pilha de caixas, com o ombro perfurado. Sangue escorria pela camisa suja. Ele olhava para mim com ódio. Ódio puro. Ódio febril. E mesmo ferido, mesmo à beira de perder a consciência, ele conseguiu cuspir. Isso não acaba aqui, velha. Você não entende nada. A policial imediatamente o algemou, pressionando o ferimento com uma gaze improvisada. Cala a boca, ela sussurrou com raiva contida. Acabou sim, você perdeu. Mas eu olhava para ele, e algo dentro de mim sabia que aquele homem não atuava sozinho. Sabia que havia mais. Sabia que aquela história, por mais cruel que fosse, não tinha começado com ele. E então, como se o destino quisesse me esmagar mais um pouco, ele riu. Riu fraco, riu com sangue nos dentes. Ele vai voltar atrás de vocês. A policial apertou a algema com força. Quem? Quem vai voltar? O homem tossiu sangue e murmurou. O Rafael não fugiu por medo de mim. Ele fugiu por medo do que fez com ela.
E então seus olhos reviraram, e ele desmaiou. A policial se levantou rápido. Precisamos tirar vocês daqui agora. O Rafael pode estar perto. Imediatamente, 2 policiais ajudaram Melissa a se levantar. Ela mal conseguia ficar de pé. Suas pernas tremiam. Seu corpo oscilava como se fosse desabar. Eu a abracei pela cintura. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. E então ela sussurrou, tão baixinho que só eu ouvi. Mãe, ele não queria só me entregar. Ele queria me esconder de algo pior. Eu senti um arrepio profundo. Do quê, filha? De quê? Os olhos dela se encheram de lágrimas. De mim. Essa frase me atravessou como um tiro. Mas antes que eu pudesse perguntar, uma explosão seca ecoou do lado de fora do galpão. Um tiro. Tiro na flanca norte, gritou um policial. Atirador desconhecido. O pânico se espalhou. Proteção atrás das paredes, a policial gritou. Outro tiro, dessa vez mais perto. O Rafael voltou, alguém gritou. Meu coração saltou pela garganta. Ele estava ali, ainda armado, ainda perigoso. E não tinha vindo para fugir, tinha vindo para terminar. A policial me puxou, protegendo meu corpo. Dona Aurora, não deixe ela cair. Se esconda atrás das caixas. Eu protegi Melissa com meu próprio corpo, sentindo sua respiração fraca no meu pescoço. Ela tremia, suava, quase apagava. Mãe, ele não veio por mim, ela murmurou. Ele veio por você. A porta do galpão se abriu com um chute violento e a silhueta dele apareceu. Rafael, sangrando pela testa, descomposto, arma na mão, olhos vidrados e um ódio tão intenso que parecia devorar o próprio ar. E antes que qualquer policial pudesse reagir, ele apontou a arma para mim. Era você que eu queria, velha. O mundo congelou. E ali, naquele segundo, eu entendi que o verdadeiro alvo nunca tinha sido minha filha. Tinha sido eu. O motivo ainda estava oculto, mas a arma apontada para o meu peito era a peça final do quebra-cabeça. O mundo ficou pequeno. Pequeno como o cano daquela arma apontado para o meu peito. Pequeno como o espaço entre a vida e a morte. Pequeno como o último suspiro de uma esperança que eu tentava manter viva dentro de mim. Rafael estava ali, com a respiração acelerada, os olhos arregalados, sujos de ódio, medo e desespero. O rosto machucado, o suor escorrendo pelo pescoço, a camisa rasgada e aquele olhar vazio, o olhar de um homem que perdeu qualquer limite. Era você desde o começo, ele gritou, a voz falhando entre raiva e loucura. Você que estragou tudo! Você que destruiu meu plano! A policial ergueu a arma imediatamente. Larga a arma, Rafael! Você está cercado! Não tem saída! Ele riu. Riu como se estivesse ouvindo piada. Riu com a boca aberta, a mandíbula tremendo, o sorriso quebrado de quem já não tem nada a perder. Saída? Ele zombou. Eu nunca tive saída desde que essa velha entrou na minha vida. Eu senti Melissa apertar meu braço, mesmo fraca, mesmo quase desmaiando. Ela tentou erguer a cabeça, mas desabou novamente no meu ombro. Mãe, cuidado! Ela sussurrou, com a voz quase apagada. Eu segurei sua mão, firme, como se pudesse transferir força pelo toque. Eu tô aqui, filha, eu tô aqui. Não solta. Rafael deu alguns passos para dentro do galpão. Os policiais recuaram, criando um arco para não me atingir. A policial avançou milímetros. Qualquer coisa além disso, e o gatilho seria apertado. Você sempre atrapalhou, ele gritou novamente. Sempre. Ela podia ter ficado comigo, podia ter feito tudo dar certo, mas você enfiava ideias na cabeça dela. Colocava ela contra mim, dizia que eu era perigoso. Porque você era, eu respondi sem pensar. A voz saiu forte, mais forte do que eu esperava. Você machucava minha filha, você controlava, humilhava, isolava, você a fez desaparecer, você a colocou nesse pesadelo. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de confessar o maior crime do mundo. Ela era minha, gritou, cuspindo raiva. Minha! Ela nunca foi sua, eu rebati. Minha filha não é objeto, não é moeda, não é troféu. Ele apertou o cabo da arma com tanta força que os dedos ficaram brancos. Você! Apontou o dedo da mão livre para mim. Você tirou ela de mim. Você sempre quis tirar. Sempre. Eu balancei a cabeça com a voz trêmula, mas firme. Eu só queria salvar ela de você. A policial deu um passo à frente, medindo o movimento, e disse com firmeza: Rafael, abaixe essa arma, agora. Ele riu. Não,
e levantou a arma para mim mais uma vez. O mundo voltou a encolher. A respiração desapareceu. A vida coube em um único segundo. Me escuta, Rafael, falei, a voz baixa, controlada, maternal até. Ela pediu ajuda. Ela tentou te deixar. Ela não queria mais essa vida. E você não aceitou. Você preferiu ferir, preferiu vender, preferiu fugir, mas não vai mais machucar ela, nem a mim. Ele apertou o gatilho parcialmente. Ouvi o som seco, metade do clique. A policial reagiu. Rafael, não faz isso! Ele ignorou. Os olhos dele estavam grudados nos meus. Um brilho doentio tomava conta da pupila. Você destruiu minha vida, e agora eu vou destruir a sua. Melissa levantou o braço fraco, a voz falhando. Não, Rafael, não faz isso. Ele virou a cabeça para ela. Por um segundo, ele hesitou. E esse segundo mudou tudo. A policial avançou, o parceiro também. Mas Rafael foi mais rápido do que qualquer um imaginou. Ele girou o braço e apontou a arma para Melissa. Eu gritei. Tudo dentro de mim gritou. Minha alma inteira se rasgou. Não! Ele puxou o gatilho. O disparo não veio. O som foi seco, oco. Clique. Desgraça! A arma Rafael falhou. Rosnou batendo na arma, tentando engatilhar de novo. A policial não perdeu o timing. Ela se lançou sobre ele. O parceiro também. A arma caiu. Rafael caiu. A policial caiu junto, segurando o braço dele enquanto ele debatia como um animal selvagem preso. Solta! Solta! Ele berrava, a voz quebrada pelo desespero. Arma neutralizada! Gritou o parceiro. Chutes, gritos, sons de luta, ecoando no galpão como trovões. Eu tremia inteira. Mas mantive Melissa contra mim, protegendo-a com o corpo. Ela chorava, fraca, soluços pequenos que mal tinham força para sair. Em segundos que pareceram minutos, o barulho cessou. E então, a policial se levantou, arfando, suada, com sangue no lábio, mas de pé, forte. Rafael está detido, anunciou ela. Levem-no para fora, agora! 2 policiais arrastaram Rafael para fora do galpão. Ele ainda gritava, ainda xingava, ainda ameaçava, mas eram gritos vazios, gritos de um homem derrotado. Vocês vão ver, ela vai pagar, a velha vai pagar, isso não acaba aqui, não acaba. A porta se fechou. Os gritos diminuíram, até sumirem. A policial veio até mim, se ajoelhou e colocou a mão no meu ombro. Acabou, Dona Aurora. Ele não vai mais encostar um dedo nela. Eu olhei para Melissa, acariciei seu rosto com a ponta dos dedos. Ela abriu os olhos devagar, murmurando: Mãe, eu achei que nunca mais ia te ver. Eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que ela nasceu. Chorei segurando seu rosto, sua mão, seu corpo frágil. Eu tô aqui, filha. Tô aqui. E você tá viva. Você tá viva. Foram os segundos mais valiosos da minha vida. Mas a policial sabia, e eu também, que não era o fim. Era apenas o começo da reconstrução, porque antes de me ajudar a levantar, ela disse: Dona Aurora, precisamos conversar sobre uma última coisa. A Melissa disse que ele queria protegê-la de algo pior, algo que ainda não sabemos. Eu gelei. Meu coração disparou novamente. Pior do que tudo isso? Perguntei assustada. A policial assentiu. Sim, e para entender, precisamos ouvir sua filha. Com cuidado, quando ela puder falar. Eu olhei para Melissa. Ela fechou os olhos e, antes de apagar novamente, murmurou uma frase que mudou tudo. Mãe, ele não me vendeu. Ele me escondeu de alguém que ainda está solto. A policial e eu nos entreolhamos, assustadas, aterrorizadas, porque aquela história, mesmo com Rafael preso, ainda não tinha terminado. O helicóptero já fazia vento na entrada do galpão quando os paramédicos chegaram. A poeira subia, o barulho era ensurdecedor, mas nada disso importava. O mundo inteiro poderia estar caindo, que eu não tiraria meus olhos dela. Melissa estava deitada na maca, pálida, fraca, com pequenos machucados espalhados pelo rosto e pelos braços. Mas respirava. Estava viva. E isso era tudo para mim. A policial caminhou ao meu lado, enquanto a viatura médica era preparada. A expressão dela era firme, mas havia algo nos olhos.
um reflexo de tudo que tínhamos atravessado juntas. Dona Aurora, quando chegarmos ao hospital, precisamos que a senhora permita que ela seja examinada imediatamente. Ela está desidratada, ferida e ela respirou fundo, em choque. Eu segurei a mão dela. Eu deixo, façam tudo o que for preciso, mas eu vou com ela. A senhora vai, garantiu a policial. Eu pessoalmente vou garantir isso. Quando nos aproximamos da porta da ambulância, ouvi um gemido baixo, Melissa, acordando por segundos. Eu me inclinei imediatamente, segurando seu rosto. Mãe, ela murmurou, a voz como um fiapo. Ele não era o pior. A policial ouviu, o parceiro ouviu, os paramédicos também. Filha, calma, falei baixinho. Você está segura. Eles pegaram ele. Rafael tá preso. Ele não vai mais encostar em você. Ela respirou fundo, dolorosamente, e sussurrou. Não era dele, era de outro. Meu coração disparou. Outro quem, Melissa? Filha, fala comigo. Ela tentou levantar a mão, mas o esforço foi grande demais. O homem da cicatriz, ele trabalhava para outro. Um homem que o Rafael chamava de chefe. A policial se aproximou imediatamente. Melissa, você lembra o nome? Alguma coisa? Ela fechou os olhos, mas antes de apagar novamente, conseguiu dizer, quase sem voz. M. Ele só falava E dizia que M. Ela é valiosa demais para desaparecer assim. O corpo dela cedeu. Os olhos fecharam. Os paramédicos entraram em ação, monitorando os sinais, preparando o transporte. A policial olhou para mim. Isso confirma. O Rafael e o homem da cicatriz não eram os chefes. Eles estavam obedecendo alguém maior. Alguém que ainda não identificamos. Meu estômago se contraiu. Mas o que ele queria com a minha filha? Perguntei, tentando entender, tentando respirar. A policial hesitou por alguns segundos. E então respondeu, com o cuidado de uma agulha entrando na pele. Melissa tentou denunciar algo antes de desaparecer. Algo que envolvia dinheiro, documentos falsos e o nome desse M. Talvez o Rafael tenha descoberto. Talvez por isso tenha tentado escondê-la. Eu me apoiei na lateral da ambulância. Tudo girava, tudo se embaralhava. A policial tocou meu ombro. O importante agora, Dona Aurora, é que ela está viva e nós vamos protegê-la e proteger a senhora. Vamos descobrir quem é esse M, mas por agora, a sua filha precisa de você. Os paramédicos fecharam a porta, mas deixaram espaço para mim entrar. Eu me virei para a policial uma última vez. Você salvou minha filha, eu disse com a voz embargada. Eu nunca vou esquecer. Ela sorriu de um jeito cansado. A senhora salvou também, com coragem, com amor, com presença. Não se esqueça disso. Entrei na ambulância. Melissa estava ali. Respiração curta, rosto machucado, mãos frias, mas viva. Minha filha estava viva. Peguei sua mão. Acariciei seus dedos, tão frágeis, tão pequenos, tão meus. Eu tô aqui, meu amor, sussurrei. Você não vai mais se esconder, não vai mais sofrer. A mamãe tá aqui e ninguém vai te tirar de mim de novo. Ela não respondeu. Estava inconsciente, mas apertou minha mão com os dedos. E isso era tudo. Dias depois. O hospital tinha cheiro de remédio e esperança. As flores que deixaram no quarto eram simples, mas perfumavam o ambiente. A luz que entrava pela janela batia no rosto da minha filha como se o mundo tivesse decidido devolvê-la para mim. Melissa abriu os olhos devagar. Eu estava ali, sentada ao lado dela. Mãe, ela disse, fraca, mas consciente. Oi, meu amor. Ela respirou fundo. Acabou? Eu olhei para ela, segurei sua mão e respondi com a verdade mais doce que uma mãe pode dar. Acabou. O que te feriu. Mas agora começa o que vai te curar. Ela chorou. Eu chorei. E nos abraçamos com a delicadeza de quem quase se perdeu, mas se reencontrou. Algumas semanas depois, Rafael estava preso. O homem da cicatriz também. E o tal M ainda estava sendo procurado. Mas isso não me tirava o sono. Porque pela primeira vez em muito tempo, minha filha dormia tranquila. Comia direito. Falava com calma. Respirava sem medo. E uma noite, enquanto tomávamos chá na varanda, ela me disse algo que carregarei para sempre. Mãe, se você não tivesse vindo, eu não estaria aqui. Você me salvou. Eu segurei sua mão.
Não, filha, você que se salvou. Eu só vim te buscar. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu senti paz. Fechamento reflexivo. A vida nos ensina que o amor protege, mas também nos ensina que o amor precisa de coragem. E às vezes, coragem é dizer: eu não vou embora. Não vou te deixar. Foi isso que mantive dentro de mim. Foi isso que me guiou. Foi isso que trouxe minha filha de volta. Porque amar não é aceitar, não é se calar, não é esperar o pior. Amar é lutar. Mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. Amar é ir até o fim. E, se preciso, começar tudo de novo. E você? O que faria por alguém que ama? Já teve que ser forte por alguém que estava caindo? Me conta nos comentários. Quero te ouvir.